às vezes ando neste vale, sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir. Para frente devo andar, no silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus no silêncio do sepulcro. Foi no inferno pra salvar, mas o mundo não sabia que Ele estava a trabalhar. Quando Deus se cala, tenha fé, meu irmão. Ele tarda, mas não vai. Louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, é com imensa alegria que nós queremos cumprimentar a todos vocês com a gloriosa e a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, estamos mais uma vez adentrando o recesso do seu lar aí com uma live, como todas as quartas-feiras, levando a palavra de Deus, podendo orar com você. E se você puder, nos ajude compartilhando, deixando o seu like e também apertando esse coraçãozinho. Está aqui comigo, pastora Neuza. A paz do Senhor, pastora Neuza. A paz do Senhor, pastor Carlos, a paz do Senhor, queridos e amados que estão aí do outro lado. Como o pastor disse, mais uma quarta-feira, mais uma semana que nós conseguimos vencer. Estamos aqui para a graça do Senhor Jesus Cristo, para a glória dele, para levar uma palavra até o seu lar, até o seu coração. E eu tenho certeza que vai falar muito com você nessa noite. Queridos, eu quero aqui nessa noite poder orar com você que está aí nos assistindo. Você que talvez tenha um pedido de oração, você pode enviar aí, faz aí o seu pedido. Está aqui a pastora Neuza. Nós vamos orar pela sua família, orar pela sua casa, pelo seu lar, para aquelas pessoas que talvez tenham alguém enfermo, acamado, hospitalizado, para que Deus venha mais uma vez te dar vitória no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até porque o tema da nossa mensagem hoje é: qual é o teu problema? Que você possa colocar aí se é um problema de oração, se é um problema espiritual, se você está precisando de ajuda. Conte com as nossas orações, queremos poder orar pela sua vida. Vamos aqui orar, vamos aqui agradecer a Deus. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos aqui desde já, Senhor, apresentar essas vidas que estão junto conosco, Senhor, orando neste momento. Pessoas que vão estar colocando seus pedidos de oração, pessoas que vão estar aí, Senhor, em nome de Jesus, junto conosco, intercedendo. Seja por esta família, seja por esta pessoa, sejam por pessoas que estão hospitalizadas, ó Pai, em nome de Jesus. Estendemos o nosso clamor, a nossa oração, para que sejam quebradas, ó Deus, todos os males, para que sejam repreendidas todas as enfermidades, ó Pai. E que nessa noite, Senhor, esses minutos que estaremos aqui juntos, ó Pai, Tua palavra venha mais uma vez, Senhor, adentrar os corações. Teu Espírito venha, Senhor, visitar cada vida nessa noite. Nós oramos e pedimos a Tua bênção nessa noite, ó Pai, sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está aí conosco, pastora, nós enviamos um abraço aí. A Jéssica, né? Jéssica está aí conosco, o irmão José, irmã Maria Cavalcante, que Deus abençoe grandemente. A Valmira também está aí ligadinha conosco, que Deus abençoe, irmã Valmira. A Valquíria, irmão Silvio, também está aí ligadinha conosco. A irmã Cícera Nunes também está aí ligadinha conosco. Que Deus abençoe muito vocês, querido, em nome de Jesus. Amados, eu peço para que você compartilhe, porque tem pessoas que talvez são seus amigos que eu não conheço
e vão estar aí na sua página assistindo, né, essa mensagem. De repente é uma mensagem evangelística, é uma mensagem também para alcançar pessoas. Semana passada tinha pessoas lá de São Paulo, do estado de São Paulo, nos assistindo, né? Tem pessoas até de outros estados nos assistindo. Então você compartilhando, você nos ajuda em nome do Senhor a evangelizar. Talvez você vai falar: pastor, eu só tenho a página do Facebook. Compartilhe na página do Facebook, se você pode. Se você tem um canal, uma outra área, a rede social, compartilhe também. Você vai estar nos ajudando a evangelizar e a pregar a palavra do Senhor. Amém. A irmã Rosângela também está aqui conosco. Amém. Que Deus abençoe muito ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. E como o pastor disse, vamos evangelizar, né? Fazer a nossa missão aqui na terra. Talvez você pode dizer assim: eu não sei pregar, eu não consigo pregar. Então, nos ajude, nós levamos a palavra e você leva mais adiante ainda, e assim nós alcançamos muitas pessoas. Glória em a nome Deus. de Jesus. Amados, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês, de um tema que Deus colocou no meu coração: onde está o seu problema? Amém? Baseado no livro de Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1 a seguir. É uma mensagem evangelística, é uma mensagem missionária, é uma mensagem que já ouvi muitas mensagens, muitas passagens, né, dentro desse assunto aqui, e eu quero compartilhar algo com você hoje, amém? No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, do capítulo 1, verso do 1 ao 7, a palavra do Senhor nos diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases dos liminares se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aleluia. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém, queridos? Somente esse texto é uma passagem bastante conhecida, como eu já disse, mas há algo impressionante aqui, irmãos, porque quando a gente para meditar nessa passagem bíblica, a gente observa que houve um processo, né? Aconteceu algo aqui que parou o tempo, né? A Bíblia diz que o profeta Isaías, ele teve uma visão. E que dia que ele teve essa visão? O próprio texto diz aqui, né? Ele no que ele expressa a palavra, que ele tem a visão, ele vem e fala no dia que morreu o rei Uzias. Talvez pode ter passado dias, semanas, né? Alguns meses, eu não sei. Mas a visão veio para Isaías. E ele lembra que o dia que ele teve a visão foi o dia que morreu o rei Uzias. E quem era o rei Uzias? O rei Uzias foi um grande homem de Deus, um grande homem que a Bíblia diz que trouxe Israel à adoração, fez com que Israel voltasse a adorar a Deus, porque Israel estava perdido. Israel já não adorava mais a Deus, Israel não fazia mais sacrifícios a Deus, e a Bíblia diz que esse homem vem agora e faz com que Israel restabelece o culto a Deus. É como uma pessoa que não vai mais para a igreja e de repente alguém vai lá, ora com ela, evangeliza ela novamente, ela volta novamente para a igreja. Então aquele povo voltou novamente a adorar a Deus. Então a Bíblia diz que Ezequias foi sendo um homem reconhecido. As pessoas viam Deus na vida dele. A Bíblia diz que ele armou o povo de Israel, fez lanças, ele fabricou escudos, colocou espada na mão dos homens de Israel. E a Bíblia diz que no capítulo 6, se você, segundo Crônicas, se não me falha a memória, 26:16, a Bíblia diz que o rei Uzias chegou um momento que a soberba entrou no coração dele. E quando a soberba entrou no coração dele, a Bíblia diz que ao mesmo tempo o pecado entrou. Então por que a soberba entrou no coração dele? Porque ele começou a fazer muita coisa e tudo que ele estava fazendo estava dando certo. E aí ele falou assim: bom, se tudo que eu estou fazendo está dando certo, então eu também posso fazer sacrifício a Deus. Mas ele não era um sacerdote, ele era apenas um rei de Israel. E aí a Bíblia diz que se levantou aí 70, 80 sacerdotes e falaram para ele: não, aqui no templo você não vai fazer sacrifícios.
E aí, a partir desse momento, a Bíblia diz que o rei de Israel ficou leproso. E agora a lepra tomou conta da vida dele. Você observa que ele foi afastado dos trabalhos, das atividades dele. E chegou um ponto que chegou o dia que ele morreu. E no dia que ele morreu, a Bíblia diz que agora Isaías tem essa visão. É impressionante, irmãos, porque se você observar, Deus dá para Isaías uma visão ampla, uma visão grande. E depois Deus vem partindo isso, né, dividindo isso ao meio, e Isaías observa todos esses detalhes. E agora a glória de Deus não estava mais em Israel, porque o rei Uzias pecou, a glória se afastou. A Bíblia diz que não havia mais manifestação da presença de Deus no templo. Deus não se manifestava mais, não tinha mais visões, não tinha mais quem falava em nome do Senhor. Então a Bíblia diz que cessou. Mas o dia que ele morreu, o dia que o rei Uzias morreu, morreu com ele o pecado. Morreu com ele a soberba. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, então Deus vem e fala com o profeta Isaías e mostra uma visão diferente. As visões retornam para o templo. As visões retornam para os profetas, aleluia, porque a soberba de Uzias impedia Deus trabalhar no meio deles, pastor. E a gente observa que Aleluia. Isaías, se você for estudar, ele tinha uma amizade muito grande com o rei, né? Ele era uma pessoa muito próxima do rei. E historicamente talvez até teria um parentesco entre eles. E a gente observa, né, trazendo para os dias de hoje, o pastor intitulou aí qual é o seu problema. Na vida de Isaías, Uzias, mesmo sendo amigo dele, era um problema na vida dele, era um obstáculo na vida dele. E muitas das vezes o Senhor ele quer fazer mais na nossa vida, mas há alguns obstáculos, né? Eu não sei qual é o seu obstáculo, mas muitas das vezes até mesmo pessoas que se aproximam de nós acabam se tornando um obstáculo para a gente estar vendo a glória de Deus, para a gente ter uma visão ampla das coisas de Deus, né? Às vezes a gente relata, né? A gente vê muitas pessoas relatando: eu não tenho mais visões, eu não consigo mais ouvir a voz de Deus, eu leio a Bíblia, eu não consigo mais entender como eu entendia antes. Será que não tem um Uzias aí na tua vida? Será que não tem um Uzias tirando tudo aquilo que era espiritual seu, né, impedindo você de ter algo maior na tua vida? Será que não tem? Então nós temos que observar tudo isso, querido, porque o pecado da vida de Uzias impedia a glória de Deus na vida de Isaías. E às vezes isso acontece conosco. Se a gente não estiver atento à voz do Senhor, a gente fica cego para determinadas coisas, e o pecado de outra pessoa acaba tirando a glória de Deus da nossa vida, ou a manifestação de Deus da nossa vida. Então nós temos que observar muito isso. Qual é o nosso problema? O que é que tem afastado a glória de Deus de nós? O que é que tem arrancado as visões espirituais da nossa vida, né? Às vezes tem pessoa que dizem: eu tenho tanta saudade disso, tanta saudade daquilo, mas Deus não nos fez para viver de saudade. Deus nos fez para viver de realidade. Aleluia. E às vezes nós vamos colocando os dias para dentro da nossa vida, colocando os dias para dentro da nossa vida, e aí nós começamos a viver de saudade, sendo que Deus quer que nós vivemos a realidade, pastor. A bem da verdade, né? Eu já preguei essa passagem aqui, todo mundo que eu vejo pregando fala sobre isso, né? Quando Isaías diz, quando o Senhor diz para Isaías: a quem enviarei? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor. Só que se você, antes de entrar nesse texto, você lê um pouquinho para trás, precisou haver uma mudança, precisou haver um conserto, precisou haver uma restauração. E essa restauração começa desde o templo, desde a vida do sacerdote, desde a glória voltar novamente para o templo. Então você olha só a condição: Deus no seu trono, Deus na sua glória, na sua majestade, e o seu sacerdote leproso num leprosário. Então quantas pessoas que estão assim, irmãos, numa situação como essa, afastados da presença de Deus, por causa de repente da soberba, de repente por causa do orgulho, porque eu não dou o braço a torcer, e isso vai fazendo com que a pessoa vai morrendo espiritualmente. Só que Deus, a Bíblia diz que operando Deus, quem vai impedir o agir de Deus? Deus, ele dá tempo ao tempo, Deus é misericordioso, mas se a pessoa não se arrepende, ele não alcança a vitória. Você vai ver que Uzias, ele morre aqui nesse pecado. Ele morre, a vida dele foi como diz o outro, de alto a baixo. Ele, de um momento para o outro, a vida dele acabou. Mas a Bíblia diz que enquanto há fôlego, há esperança. E o que nós precisamos fazer é rever. Nós precisamos rever os nossos conceitos, nós precisamos rever onde nós erramos. E aqui é interessante porque Deus deu essa visão para Isaías. Isaías tem uma visão ampla,
a gente costuma chamar, né, uma visão grande, e de repente ele vem tendo microvisões, vem diminuindo para mostrar, Deus vem mostrando para ele. Ele é um profeta observador. E ali, se você observar, a primeira visão que ele tem ali, ele não vê o rei na visão, mas ele menciona o rei no dia que o rei morreu. Então ele já observou, olha, nessa visão que eu tive, a única coisa que eu lembro de tudo que eu vi, de toda a glória, é que foi no dia que o rei morreu, porque o dia que o rei morreu foi marcante. O dia que o pecado sai da sua vida, ele muda a sua vida, marca uma história, marca um novo ciclo na sua vida. Então, como disse a pastora, tem muita coisa da nossa vida que nós precisamos tirar, que às vezes está do nosso lado, está na nossa frente, está no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e está impedindo do Espírito de Deus, da glória de Deus se manifestar na nossa vida. E nós estamos procurando quem que é o culpado disso. E o culpado, muitas das vezes, somos nós mesmos. Verdade, porque a gente coloca os dias, né, do nosso lado e não percebemos. Verdade. E Deus, ele quer sempre um recomeço na nossa vida. Deus jamais vai perder o seu profeta, o seu servo, mas ele vai tentar abrir. Então, num dia que era dia de tristeza, de choro para Isaías, porque o seu amigo rei, ou até mesmo o seu parentesco rei havia morrido, né? O Senhor traz para ele uma grande visão. Então, muitas das vezes, querido, para que algo de Deus comece na nossa vida, nós temos que perder. Isaías teve que perder o rei Uzias para que Deus começasse algo na vida dele. Então, muitas das vezes nós precisamos abrir mão de alguma coisa para que algo aconteça na nossa vida de Deus, né? E ele não podia ficar olhando para trás, porque nós não perdemos nada lá atrás. Se Isaías ficasse olhando, nossa, eu perdi o rei era meu amigo, né? O rei morreu leproso, naquela situação que ele morreu, Deus não daria essa visão que ele deu tão linda para Isaías. Deus não se revelaria para Isaías. Mas a gente observa que até quando Deus se revelou para ele, né? Ele fica preocupado, fala, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Então imagina como era a conversa de Isaías, né? Quando eu leio esse texto, eu começo a imaginar como era a convivência, a conversa de Isaías com o rei Ezequias. Havia muita coisa que não agradava a Deus. Para Isaías dizer, eu sou um homem de lábios impuros, né? Um homem pecaminoso. Então dentro daquele palácio não se falava muito de Deus, mas muita coisa que não podia, muita coisa que não se devia. Isaías estava no meio de um lamaçal junto com o rei Osias. E muitas das vezes nós nos encontramos dessa maneira. Então nós precisamos perder, nós precisamos sair desse meio, nós precisamos ter uma nova visão e não olhar para trás, olhar somente para frente. Porque até então, Isaías não via, não tinha visão de Deus. Por quê? Porque ele ficava olhando só para o rei Osias. Ele olhava só para aquele problema, só para aquela dificuldade. Mas o dia que Deus tirou o rei Osias, agora Isaías olha para o céu. Eis que eu olhei e vi uma grande visão. Então, qual que era o foco agora de Isaías? Agora não era mais o rei Uzias, não era mais o problema, não era mais a dificuldade, mas agora era o Senhor. E quando nós tiramos os nossos olhos da dificuldade, do problema e olhamos para o Senhor, vai ser ampla a visão que Deus vai dar para nós, vai ser amplo o nosso ministério perante o Senhor. Então nesta noite, tira os reis Uzias da tua vida, querido. Tira aquilo que impede você de ter uma grande visão da obra do Senhor. Amados, no livro de Provérbios, capítulo 5, verso 21, Salomão escreve assim, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Existem coisas que cabem a gente e existem coisas que não cabem a nós. Esse trecho aqui eu que escrevi, por quê? Porque se você observar, o problema de Deus com Israel era o rei. O problema do rei com Deus era a arrogância. E o problema de Isaías com Deus é que não conseguia mais ver nada, não enxergava-se mais nada. E a culpa não era de Isaías. E por isso que Isaías, lá na frente, no capítulo 59, verso número 2, ele escreveu que o que separa o homem da glória de Deus é o pecado. Por quê? Porque ele tinha certeza que Deus não se manifestava mais no meio da nação de Israel. Deus não mostrava mais a sua glória, não havia mais visões, os profetas não profetizavam mais. Por quê? Porque Deus não se manifestava e o problema era o pecado. Então, o tema nessa noite é: qual é o teu problema? O teu problema às vezes pode ser o teu pecado, o teu problema pode ser a tua arrogância, o teu problema pode ser a tua falta de equilíbrio. O problema está aí. Então nós precisamos ver. O livro de 2 Crônicas, no verso 26 e o versículo 16, diz assim, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. Isso fala do rei Uzias, para a sua própria ruína, e cometeu transgressão contra o Senhor seu Deus.
porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. Quer dizer, ele não era sacerdote. Ele não podia querer exercer uma coisa. Não adianta a gente ser servo e querer ser sacerdote. Não. Quem é servo, quem é sacerdote é sacerdote. Aqui o profeta Isaías mostra claramente para nós que nós precisamos saber nos colocar na nossa posição. Quando o Senhor mostra uma grande visão para ele, Deus mostra o trono, Deus mostra os querubins, Deus vai mostrando posição. E Deus mostra a posição de Uzias. Quem não entende posição, não entende ministério. Quem não entende ministério não consegue ver a glória de Deus. Com certeza, e não tem um maior do que o outro. Não tem, não existe. Tem muitas pessoas hoje em dia querendo ser sacerdote, sendo que Deus não chamou para ser sacerdote. Mas não existe um maior. O servo e o sacerdote é a mesma coisa. Não tem. Para Deus, querido, Deus não vê igual um homem. Deus não olha dessa maneira. Talvez o rei Uzias, ele olhou e falou assim, eu sou rei, mas eu também posso exercer o sacerdócio. E ele não podia, porque Deus não tinha chamado ele para isso. Deus tinha chamado ele para ser rei de Israel. Mas ele quis algo maior que não era para ele no momento. Então nós temos que entender que na obra do Senhor há esse tipo de local. Agora, Isaías era um profeta, mas não estava exercendo o seu cargo de profeta enquanto ele estava andando com o rei Uzias, que queria algo que não era para ele. Então observa como que Deus ele trabalha. Agora ele tem que tirar Uzias da vida de Isaías, para que Isaías enxergasse, para que Isaías exercesse o seu ministério de profeta. Então nós temos que analisar muito bem isso. Isaías mesmo chega a dizer no seu livro, né, que a única coisa que faz divisão entre o homem e Deus é o pecado do homem. E Isaías estava no meio de um grande pecado, que não era dele, era do rei Uzias, mas ele estava compartilhando. Então a gente tem que observar que o pecado muitas das vezes não é só nós que cometemos. Quem está ao nosso lado também, e a gente está apoiando, passando a mão na cabeça, a gente também está pecando. Então Deus precisava fazer ali uma divisão entre Isaías e Ezequias, Uzias, porque se ele não dividisse os dois ali, ele não teria um grande profeta que foi o rei, que foi Isaías. Então ele precisava tirar o rei da vida de Isaías, para que Isaías enxergasse o grande ministério que ele tinha lá na frente. Eu não sei o que você precisa tirar nessa noite. Eu não sei o que está te impedindo de enxergar o que Deus tem para a tua vida. Mas que nessa noite você possa meditar nessa palavra. Porque pecado, querido, muitas das vezes as pessoas falam, pecado é só pecado de adultério, é só pecado de fornicação, assassinato, roubo. Não, tem muito tipo de pecado que muitas das vezes impede Deus de mostrar a glória dele para nós, mostrar o futuro para nossas vidas, mostrar o que ele quer fazer no mundo. Então nós temos que estar atento a isso, pastor. E é interessante como o Espírito de Deus ele trabalha na vida das pessoas, né? Se a gente observar aqui, quando ele teve essa visão grande, ele vem partindo, ele vem colocando posições nessa visão. Então ele teve a primeira visão, ele vê que o Senhor estava ali assentado no seu alto e sublime trono. Aí nessa visão que ele tem do trono de Deus, ele sabe que foi no dia que morreu Uzias. Já em seguida, no verso 2, ele diz assim, aí ele vê que é a segunda visão. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Aleluia! Deus mostra para ele o que Deus ele queria da nação, o que Deus ele quer de um profeta, o que Deus ele quer, que as pessoas saibam se posicionar. Os serafins, eles não são maior em autoridade do que os querubins, mas em posição eles estão numa posição maior, eles estão acima do trono de Deus. E a Bíblia diz que Isaías diz assim, eu vi sobre esses serafins 6 asas, eles voavam com 6 asas, mas com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés e com 2 eles voavam. Irmão, santidade, reverência. Santidade, está falando da santidade, a santidade no cultuar a Deus. Então eles tinham um momento que eles cultuavam a Deus, eles cobriam com 2 asas os pés. Por que eles cobriam os pés? Isso aqui era obediência, direção, caminhar na direção de Deus. Então, se você observar, eles ficavam só com 2 asas para voar. Em outras palavras, 2/3 da vida deles, eles dedicavam a adorar e a cultuar a Deus, e 1/3 em servir
Você está entendendo? Então, para fazer as demais atividades, então Deus está mostrando aqui para Isaías, né? E Isaías ele coloca essa visão, ele profetiza essa visão para a nação de Israel. Eu vi esses querubins voando e eles só não voavam, eles glorificavam o nome do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando eles falavam isso, o céu tremia. Ele fala que os altares tremiam, havia como se fosse um terremoto, porque eles estavam dentro da sua posição. Meu irmão, quando você está na posição de Deus, você abre a boca, você vê Deus agir através da sua vida. Quando você está na posição de Deus, você não gasta teu tempo com coisas à toa, você dedica mais tempo da sua vida para adorar a Deus, você dedica mais tempo para andar nos caminhos do Senhor, você não gasta terça parte da tua vida fazendo coisas que vai te afastar da presença do Senhor. Aí está o problema das pessoas. E as pessoas dizem assim: eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. A pergunta é: quanto tempo você tem gastado da tua vida para Deus? Verdade, pastor. O profeta Isaías, ele gastava todo o tempo dele com o rei. Aleluia. Eu imagino quando ele escreveu isso aqui, caiu a ficha dele. Quando Deus ele permite a morte do rei, caiu a ficha do profeta. Porque ele vivia a maior parte dele para o rei. Porque no dia que o rei morre, aí ele começa a viver verdadeiramente para o Senhor. E o Senhor dá uma visão dele, mostrando ali os serafins fazendo toda aquela glória, vivendo para Deus, se dedicando para Deus. E ele, o que ele estava fazendo? Aí cai a ficha de Isaías: poxa, eu vivia sendo um servo de Deus, mas eu vivia para o rei Uzias. E muitas das vezes isso acontece na nossa vida. Nós somos servos de Deus, mas ao invés de nós vivermos inteiramente para Deus, a gente vive para o nosso problema, para a nossa dificuldade, para tudo, menos para Deus, querido. Nós vivemos menos para Deus e nós temos que dedicar, como o pastor disse, duas partes tem que ser toda do Senhor e só uma para nós. Aleluia. Porque se nós vivermos só em volta do que nós estamos pensando, do nosso desejo, da nossa vontade, não tem como Deus trabalhar na nossa vida. Infelizmente nós vamos estar com o rei Uzias nos atrapalhando o resto da nossa vida. Mas quando nós deixamos Deus entrar e fazer, e quando nós adoramos a Ele, quando nós fazemos a obra dEle com a maior parte da nossa vida, aí nós vamos ver, querido, que realmente Deus tem algo grande na nossa vida. A bem da verdade, irmãos, para que você entenda isso, é que nos dias que nós vivemos hoje, todo mundo tem problema. Todo mundo tem as suas adversidades. Mas o problema é que a gente fica procurando quem é o culpado por eu estar passando tudo isso. Quem que é como é que fala, o bode expiatório que eu vou falar: não, é por causa de fulano, é por causa de cicrano, é porque fulano não me perdoa, é porque fulano não dá o braço a torcer. E a gente nunca olha para dentro de nós. Se observa que na terceira visão, a primeira visão ele vê que o rei não está. A segunda visão ele vê que os querubins estão posicionados, cada um dentro da sua posição. A terceira visão, ele olhou, quando ele viu os querubins glorificando a Deus, a Bíblia diz que a fumaça e a glória de Deus invadia aquele lugar dentro dessa visão. Isaías olhou para dentro dele e é o verso de número 5 e diz: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Interessante essa passagem, né, pastor? Porque só aqui ele vai ver que ele habitava no meio de um povo impuro. Até então ele não tinha noção que ele vivia no meio. A glória tem que chegar para a gente ver os pecados, para a gente poder reconhecer. Ver aonde a gente está errando. E aí vai mostrar, por isso que o relacionamento do ser humano com Deus faz a gente reconhecer e se arrepender. Por que as pessoas não se arrependem? Porque não tem relacionamento. Quem que faz o homem se arrepender? Se o homem reconhece, a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos convence do pecado. Mas se eu não tenho relacionamento com o Espírito Santo de Deus, como é que ele vai me convencer? Por que Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato? Você pensa que Jesus está batendo na porta só do coração do ímpio? Tem muito crente de coração duro. Tem muitas pessoas com o coração duro, irmãos, e não conseguem mais ver a glória de Deus. Não conseguem mais. E como disse a pastora aqui, então quando a glória volta novamente, a manifestação de Deus se abre, então Isaías falou: meu Deus, eu não quero voltar a cantar, a louvar a Deus com esses meus lábios impuros. Eu não quero voltar a pregar, a profetizar sobre esse povo da maneira que eu estou, porque ele viu que o relacionamento dele com o rei Uzias e com as pessoas daquela época tinha contaminado ele, porque as pessoas nos influenciam.
Amém? O pecado influencia. Então nós devemos tomar cuidado. Então a Bíblia diz ali que ele abre o coração dele. Eu não quero mais continuar cantando desse jeito, eu quero mudar. Senhor, eu quero mudar minhas mensagens, eu quero ser uma pessoa diferente. Purifica-me, Senhor. E aí houve a purificação. Aí o anjo vem e tira lá do altar uma brasa viva de tenaz e vem e purifica os seus lábios, irmão. Queridos, nessa noite, o que está precisando ser purificado na sua vida? Tem gente que precisa purificar o coração. Tem gente com a mão contaminada que não consegue abençoar mais a obra de Deus, está roubando a Deus, precisa purificar as mãos. Tem gente que precisa purificar a visão, porque tudo que vê pecado. Então nós precisamos ser purificados pela presença do Senhor. E é interessante essa purificação, porque o anjo ele pega uma brasa viva, aleluia, e toca na boca de Isaías. Lógico, espiritualmente não vai doer, mas fisicamente, põe uma brasa viva na tua boca para você ver como vai doer. Então, às vezes, para nós ser purificado, vai doer, querido. Às vezes, para nós ser purificado, nós temos que ser queimados, espiritualmente falando. Não estou falando fisicamente, não, espiritualmente falando. Nós precisamos ser queimados. Aleluia. Então, imagina uma brasa tocando a boca de Isaías. Foi espiritual, foi algo espiritual. Mas se a gente for trazer para a nossa vida, vai ter que doer. Vai ter que doer um pouquinho para a gente sentir que nós estamos fazendo alguma coisa errada e Deus está nos purificando. Então, tem a necessidade, Deus precisa abrir a nossa visão. Como o pastor disse, quando a gente está fazendo as coisas erradas, a glória de Deus se afasta da nossa vida. E desde que ela se afastou da nossa vida, nós não conseguimos ver mais. Aí talvez uma pessoa espiritual olhe e fala, nossa, né, por que aquela pessoa está envolvida em tanto isso? É porque tem tantos dias na vida daquela pessoa que a pessoa não está conseguindo mais enxergar a glória de Deus. E se ela não enxergar a glória de Deus, ela não vai ver que está fazendo coisa errada. Então a nossa obrigação é orar e interceder para que Deus toque e tire os dias da vida das pessoas, né? E purifique, porque quando nós somos purificados, aí nós temos ampla visão da glória de Deus. Deus pode se manifestar a nós. Que nessa noite o Senhor possa estar purificando a mim, a você, purificando as nossas vidas. Aonde está o teu problema? Peça para Deus purificar. Trabalhe nessa área e deixe Deus purificar, limpar o teu coração, limpar a tua alma, limpar os teus lábios, aleluia. Porque, querido, só assim nós veremos a glória de Deus. Isaías nunca mais foi o mesmo. O texto diz, verso 6, então um dos serafins voou para mim, quer dizer, não foi na busca de mais ninguém. Quem busca, encontra, quem bate, se abre, diz a palavra de Deus. Então ele pediu, Deus falou, você quer? Então eu vou te abençoar, eu vou te purificar. Trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar, com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e diz, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Aleluia. Irmão, tem mais coisa mais linda do que isso. Algo glorioso, convicção que você chegou na presença de Deus e que Deus chegou até vós. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. É isso que o Senhor está querendo. O problema hoje é que as pessoas não estão buscando e se chegando a Deus. Eles chegam perto dos Uzias, né? E eles não sabem discernir mais entre a mão direita e a mão esquerda, o que está estragando e o que não está estragando. É isso que está acontecendo. E aí você vai falar, as pessoas falam, não, pastor, eu não vejo nada demais nisso. Não vejo pecado nisso. Não vejo pecado nisso. Porque quando eu não vejo pecado, não é que tudo é pecado, irmão. Não estou falando que tudo é pecado. A gente também somos equilibrados, somos temperados, a gente sabe o que é. Mas hoje a gente está vendo uma mistura. Eu falei isso essa semana, foi domingo que eu preguei, né? Eu preguei sobre Josué. Qual foi o problema da nação de Israel? Foi isso, muita mistura. O povo está se misturando demais, irmão. Não consegue mais separar, você não consegue mais ver mais a glória de Deus na vida das pessoas. A luz ela tem que iluminar as trevas, mas isso. Ultimamente a gente está vendo as trevas escurecer a luz dos cristãos. Antigamente uma pessoa cantava, você via a unção nos louvores, você via a glória de Deus na vida das pessoas. Hoje, irmão, está muito misturado, entendeu? A pessoa está cantando uma coisa, amanhã está cantando outra. Não há mais uma separação entre o santo e o profano. Amém? E é essa palavra que Deus coloca no meu coração. Às vezes o teu problema está diretamente ligado a você mesmo, não é pessoas externas. Tem pessoas externas que nos influenciam? Tem. Mas se eu saber separar as coisas, se eu saber tirar e saber, não é ser um crente separado, não é ser um crente isolado, não. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Irmão, a gente anda, a gente conversa, a gente tem diálogo, a gente tem comunicação com as pessoas. Mas, irmão, eu não negocio princípios bíblicos. Princípios de Deus são princípios de Deus. E a pessoa pode gostar ou não, mas nós não podemos mais negociar. O que está acontecendo hoje é que nós estamos, o evangelho está sendo mais algo emocional e não
transforma, não se transforma mais. As pessoas não querem um evangelho para transformação, as pessoas querem um evangelho para mexer com o meu emocional. E evangelho é poder de Deus, amados, na vida de todo aquele que crê. E cada um tem o seu próprio evangelho, né, pastor? Hoje em dia a gente observa que cada um tem o seu próprio evangelho. Ah, eu gostei disso, eu vou pegar isso para minha vida. Eu não gostei disso, isso aqui eu não vou pegar. Isso significa, é um próprio evangelho da pessoa, não é mais essa palavra aqui, ó. Porque não é eu que tenho que, não é ela que tem que se encaixar em mim. A minha maneira de viver, o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar. Não, a Bíblia tem que se encaixar em mim. Não é eu que tenho que me encaixar dentro dela, querido. Ela foi dada por Deus. Então é eu que tenho que analisar e me encaixar dentro dela. Não é ela se encaixar no que eu penso, no que eu acho, ou no que as pessoas me ensinaram. Não. É cada dia estudar a palavra do Senhor e se encaixar dentro da palavra do Senhor. Mas, como o pastor diz, hoje em dia as pessoas querem mais ser elogiadas. Elas, mesmo estando no erro, elas querem que você bate nas costas, elogie, diga que elas estão ok, né? Se você falar a verdade, você é inimigo da pessoa, né? Você vira inimigo da pessoa em 2 segundos. E isso não é evangelho, querido. Evangelho é transformação para a nossa vida. Evangelho é reconhecer que nós precisamos ser purificados. Como Isaías reconheceu, quando ele teve essa visão, ele reconheceu: eu sou um homem de lábios impuros. Eu vivo no meio de um povo de impuros lábios e eu preciso de uma purificação. Que cada dia eu e você possamos fazer isso perante o Senhor. Senhor, me purifique. Senhor, me ajuda a ser um servo melhor. Me ajuda a te servir de maneira mais ampla, né? Reconhecer o que o Senhor tem na minha vida, porque hoje em dia as pessoas não estão nem reconhecendo mais o que Jesus fez por elas, querido. A morte de Jesus na cruz não significa nada para muitas pessoas mais, mas continua sendo o evangelho que vai levar o povo para morar pro céu. Eu me lembro, querido, não me lembro o ano, eu sou ruim de guardar data de ano, e a Neuza talvez lembre disso. Nós fomos numa conferência do pastor José Irion, na cidade de Londrina, uma vez, isso há muitos anos atrás, e eu me lembro que foi no Moringão, e nessa ministração que ele teve lá, ele contou um fato que uma vez, eu vi isso também numa outra mensagem de vídeo dele, que ele foi pregar numa determinada igreja, e ele colocou sobre o altar, eu já contei esse testemunho aqui na igreja, 2 vidros, um vidro de doce de leite e um vidro de veneno. A única coisa que fazia diferença dos dois era o rótulo, porque ele mudou o rótulo de um no outro. E ele perguntou para os irmãos: qual que é o veneno aqui? E os irmãos falaram assim: o veneno é esse que tem um rótulo de veneno. E qual que é o doce? O doce é esse que tem um rótulo do doce. Então os irmãos que estavam dizendo que estavam indo pela capa, pela aparência. E ele falou para os irmãos: engano de vocês, o veneno é esse aqui que está com o rótulo trocado. Como é que você vai descobrir se é veneno? Se você provar. Como é que você vai descobrir se é doce? Se você provar. Então nós precisamos provar mais a palavra. Nós precisamos examinar mais a palavra de Deus. E assim está sendo muitas pessoas sendo enganadas. Elas estão indo pelo que elas veem, porque elas acham bonito, por que emociona elas. E não é isso, irmãos. O Evangelho, ele primeiro, você observa, isso aqui é tremendo. A Bíblia mostra aqui que o que Deus mostrou por Isaías foi tão forte, que o impacto foi tão forte, o arrependimento foi tão rápido, que ele apressadamente disse: eu não estou em condições de cantar, eu não estou em condições nem de falar o nome do Senhor, eu sou um homem de puros lábios, não dá para mim continuar. O Senhor falou: é isso que eu quero ver, o teu arrependimento. Você se arrependeu, então agora você está liberto do teu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor falando, foi em 98, eu estava grávida da Nayara, quando a gente foi naquele trabalho, né? Ainda a CPU aqui funciona bem. Foi em 98 a gente foi nesse trabalho. E realmente, querido, faz muito sentido, porque o pecado, ele é assim. O rótulo dele é doce. O rótulo dele está escrito doce. Nunca está escrito coisa ruim para você. Só que quando você prova e você entra, né, pega aquele líquido que está ali escrito doce, porque o pecado é assim, aí ele vai te matar, porque é veneno que está lá dentro. Lá dentro não tem doce, lá dentro tem veneno, né? Então, a verdade, muitas das vezes, ela tem cara diferente, ela tem cara de veneno. Quando você fala a verdade para as pessoas nunca vão gostar. Só que se ela aceitar aquele veneno que está no rótulo, veneno, vai ser doce, porque vai ser a palavra de Deus, a verdadeira purificação para a vida da pessoa. Então nós temos que observar muito isso na nossa vida, né? O que nós temos provado?
tem sido agradável ao nosso paladar, porque se está agradando muito o nosso paladar, querido, não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus jamais vai alegrar muito o nosso paladar. Ela vai confrontar, como o pastor disse, ela vai confrontar e ela vai alegrar a nossa alma, o nosso espírito, porque o nosso espírito ele tem sede de Deus. Mas a nossa carne não. Verdade. A nossa carne quer esse mundão aqui. A nossa carne quer os pecados. A nossa carne quer o veneno. Agora, nosso espírito, a nossa alma, ela tem sede de Deus. Porque ela sabe que um dia ela vai sair dessa carcaça aqui e ela vai ter que voltar para o Pai. Então, ela tem sede de Deus. O nosso espírito tem sede de Deus. A nossa carne não. A nossa carne ela é tão podre que ela vai apodrecer na terra. Então, por isso que nós temos que andar por espírito e não por carne. É como um vídeo que eu e a pastora estava assistindo, nós estávamos vendo um documentário essa semana aí, e até tiramos algumas mensagens tremendas, né? Isso aí depois ela vai pregar, mas eu estava vendo um vídeo, eu estava vendo uma coisa e ela estava vendo outra, né? E eu achei algo interessante, né? Sobre os caranguejos, né? Os caranguejos, existe o caranguejo da areia, aquele vermelhinho, comestível, que não gosta de sujeira, que gosta só da água do mar e areia, e existe o caranguejo do banhado, aquele que para você catar ele, você tem que se atolar e ir lá no meio do banhado para arrancar de lá. Aquele caranguejo ele gosta da sujeira, ele não quer água limpa, ele não gosta, ainda ele já chama caranguejo do mangue, ele gosta do mangue, ele gosta do barro, da sujeira. Então nós precisamos observar isso. A Bíblia diz que o rei Uzias, infelizmente, pecou e por causa do pecado dele, ninguém mais conseguia ver a glória. Mas quem busca a glória, uma hora vai ver a glória de Deus. E aí eu lembrei hoje, dentro dessa passagem, tudo que nós estamos falando aqui, da parábola dos 10 leprosos, né? Quando Jesus curou os 10 leprosos, a Bíblia diz que o Senhor orou por eles e eles não tinham, na realidade, nenhum sinal ainda da cura, mas o Senhor disse para eles: vai e se apresenta ao sacerdote. Quer dizer, sai da posição que você está e vai até o sacerdote. Foi isso que Deus estava falando com Isaías. Agora você está na presença do Senhor, então você agora está curado. Então, querido, o que Deus ele quer é que nós tomemos a direção da casa dele, que nós busquemos a presença dele, que o Espírito dele quer trabalhar na nossa vida, mas nós precisamos observar onde é que está o problema. O problema é esse, então pera lá, vamos tratar esse negócio aqui. Porque tem gente que gosta de passar problema para os outros resolver, eles não resolvem problemas. Eles criam problemas, então nós precisamos saber resolver problema e esses problemas só são resolvidos na presença do Senhor. É isso aí, amém, querido? Então quero deixar essa palavra ao teu coração nessa noite. Eu não vou nem entrar aí, ele estava falando da mensagem, né? É sobre os guari. Ele estava vendo sobre os caranguejos. E aí ele estava observando essa parte, eu estava observando a parte dos guaris, né? Que até dá o nome a Guaratuba, né? Os pássaros vermelhos, lindos de Guaratuba, que estão voltando. E Deus me deu uma mensagem tremenda, eu disse para ele: eu vou pregar essa palavra logo, porque Deus me deu uma palavra sobre isso. Porque os guaris, eles nascem preto e depois eles se tornam vermelho. Por que eles se tornam vermelho? Mas não vou nem entrar nesse assunto, porque é longo, é para outra hora. Mas que Deus possa ter falado muito ao teu coração, querido, com essa palavra. Então tira os dias da tua vida, tira aquilo que está te impedindo e deixa Deus mostrar a glória dele para você, amém? Quem está aí para pastor, nós o meu celular desligou, mas ainda bem que eu tinha marcado aqui. Meu celular desligou e acabei ligando e perdi algumas pessoas. Mas as pessoas que eu não tinha falado, não tinha mandado abraço, estava conosco aí a irmã Luzia Lopes, né? Vai nosso abraço para ela. Graças a Deus a irmã dela está aí se recuperando bem, pastor. Já amém. Provavelmente amanhã já tem alta, né? Ela fez uma cirurgia, retirou um câncer aí da cabeça e a gente está orando por ela. Tá conosco também a minha cunhada, Antônia, né? Que Deus abençoe muito, ela e o Lázaro ali em Londrina. A Vânia Silvia também estava aí ligadinha conosco. A irmã Edna Santos, que nunca perde, né? Sempre está aí ligadinha conosco. A Rita, minha irmã, que Deus abençoe muito a vida dela também, ali em Biporã. A Rosane, que está ali morando agora com ela também, que Deus abençoe. A irmã Sandra também estava ligadinha conosco. E o Marcelo, que Deus abençoe o Marcelo e a irmã Vanessa, em nome de Jesus. Né? Deus abençoe, queridos. E a irmã Vilma também está aqui ligadinha conosco. Ela acabou de entrar, não tinha visto. A irmã Vilma, vai nosso abraço também, querida. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia. Lembrando que amanhã nós temos um grande culto na igreja. Amém. É encerramento do propósito da campanha que nós estamos realizando. Vamos ter outros irmãos, aguarde. Nós vamos numa reunião sexta-feira, se Deus nos permitir. Nós vamos na reunião em Londrina com os pastores aí, pastores de campo, e a gente vai poder estar trazendo mais informação para os irmãos. Mas peço que vocês estejam orando por nós e eu quero orar pela tua vida. Convido você amanhã a partir das 20 horas a estar conosco
adorando e engrandecendo o nome do Senhor, porque o Senhor é conosco e operando Deus, ninguém vai poder impedir. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos, Senhor. São milhares e milhares de pessoas com os seus problemas pessoais, familiares, sentimentais, e nós oramos pedindo que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja fortalecendo, que o Senhor esteja edificando, Pai, cada coração nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua proteção nessa noite, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. É o que nós oramos e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Para quem estava aí pedindo, olha aqui ó o nosso Bernardinho. Ó o nosso Bernardo aqui. Esse aqui é o nosso neto, lindo, grandão, maravilhoso. Porão. Dando aí uma paz do Senhor para todos vocês. Uma boa noite para todos vocês. Amém? E Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, que Deus os abençoe. Fiquem todos na gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até amanhã. Aguardo vocês todos lá em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estão falando aí que lindo, né? É lindo mesmo, querido. Parece a avó, né? Para nem um pouquinho, vó. Parece papai e mamãe. Que Deus abençoe a todos, queridos. Fiquem todos na paz do Senhor. E como o pastor disse, amanhã nós aguardamos todos vocês ali conosco no culto, amém? Glória a Deus.